Olá, meus queridos amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão da crise entre Ucrânia e Rússia, tá certo? Eu me chamo Eugênio Miguel, sou estudante do curso de História da Universidade Regional do Cariri e hoje eu quero fazer essa abordagem sobre essa crise entre os dois países eslavos, tá certo? Bem, primeiramente nós temos que entender o seguinte: a Rússia, desde tempos anteriores, desde séculos passados, que tem uma relação com a Ucrânia. Desde o Império Russo, desde Alexandre III, até o último imperador, Nicolau II, né, nessa época, né, que antecede a Primeira Guerra Mundial, né, e durante a Primeira Guerra Mundial, que depois vai ter a queda do Império, e vai ter o surgimento desses países. Mas antes, né, da queda do Império Russo, o Império Russo era enorme, incluía vários países do leste europeu, como Estônia, Lituânia, Letônia, que depois conseguiram a sua emancipação política, né, com o fim da Primeira Guerra e com a queda do czar Nicolau II. A Polônia também fazia parte do Império Russo e a Geórgia e, por fim, a Ucrânia. Então dá para nós notarmos, né, que desde séculos passados que a Ucrânia e a Rússia eles têm uma forte ligação, né? Fazem parte do povo eslavo, né? E no passado, né, estava incluso, né, dentro do Império Russo, tá certo? Com a queda do czar Nicolau II e com o surgimento da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia já tinha sido libertada, né, do Império Russo, o qual já não existia mais. Ela se torna uma das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive, a Ucrânia teve ali presente no território ucraniano um arsenal bélico nuclear, fruto dessa participação com a União Soviética. Então, com a queda da União Soviética de 1991, né, foi a queda da União Soviética, primeiro teve a queda do Muro de Berlim em 1989, depois a queda da União Soviética em 1991, quando Gorbachev renuncia. Então, se fragmenta a União Soviética e a Ucrânia se torna um país independente, né, uma república independente. A Ucrânia, como é um país fronteiriço com a Rússia, né? Não só a Ucrânia, mas a Ucrânia, a Polônia, a Geórgia, são países que têm uma importância estratégica para a Rússia. E dentre esses países, o país que tem uma importância muito grande, maior, é a Ucrânia. A Ucrânia tem uma importância estratégica muito grande para com a Rússia. Então, é um dos pontos que explica a preocupação da Rússia com a entrada da Ucrânia na OTAN. E por que a Rússia se importa com isso? Ela fica se metendo na soberania da Ucrânia. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: existem russos, né, pessoas de origem russas na Ucrânia, inclusive regiões onde se fala o russo. Um dos pretextos que fez com que Vladimir Putin, presidente da Rússia, anexasse a Crimeia à Rússia, tá certo? Isso aí aconteceu com pouco tempo, não está com muito tempo que isso aconteceu. Os governos da Ucrânia, né, eles ficam sendo alternados entre governo pró-Rússia e governo pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Também acontece isso nesse país, né? Interesses de duas grandes potências militares, né, que é Estados Unidos e Rússia. Voltando um pouquinho atrás, né, para a gente entender melhor isso aqui, com a criação da OTAN, que foi uma prática dos Estados Unidos, né, que é o Tratado do Atlântico Norte, foi um tratado feito para unir os países do Ocidente Europeu para combater o crescimento do comunismo, né, no Ocidente da Europa. A Rússia, né, ou a União Soviética nesse período, em resposta à OTAN, cria o Pacto de Varsóvia, na Polônia. Mas com a queda da União Soviética, a Rússia ela vai ter mais importância com problemas internos dentro do país, vocês entendem?
Enquanto isso, os Estados Unidos aproveita e um dos países do leste europeu que é incluso na OTAN é a Polônia, que foi de grande desagrado para os russos. Não foi algo satisfatório para a Rússia. Como eu falei, nós temos esses países vizinhos à Rússia, que são estratégicos, a Geórgia, a Polônia, a própria Ucrânia, que inclusive dos países estratégicos a Ucrânia tem maior importância. Tem maior importância. Como a Rússia herdou muitas coisas da União Soviética, inclusive bombas nucleares, armamentos nucleares, um exército poderoso, uma alta tecnologia, né, que foi fruto de todos os estudos da União Soviética, ela também herdou essa rivalidade contra os Estados Unidos. Ela herdou, e isso eu não preciso provar, a gente vê que existe uma rivalidade entre eles. Inclusive há relatos que a Rússia se envolveu nas eleições dos Estados Unidos na época que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. O próprio Joe Biden já falou isso aí pra gente ouvir. Não vou dizer que é verdade, não vou dizer que é mentira, mas tem esses relatos. A gente tem que ter as provas para comprovar isso. Então, Rússia e Estados Unidos são rivais. A OTAN foi criada pelos Estados Unidos. Se a OTAN incluir a Ucrânia, é um insulto para a Rússia. O problema está focado justamente nisso. É um insulto para a Rússia. A Ucrânia entrar na OTAN. Então, é onde está toda a lingueta de fogo, para você soltar no posto de gasolina. Tá certo? Aí a gente pode pensar, é uma questão de geopolítica, muito bem, e séria, A Rússia está vendo o inimigo bater na porta de casa. Ela não pode ficar calada. Não estou legitimando a Rússia se envolver na soberania da Ucrânia. Mas eu estou explicando que, segundo os próprios russos, o principal ponto que faz com que eles queiram invadir a Ucrânia caso ela entre na OTAN é justamente questão de segurança nacional. Tá certo? E para finalizar, agora sobre a viagem de Bolsonaro à Rússia, muitos estão dizendo que estão falando, que Bolsonaro fez com que Putin recuasse. Isso é mentira, viu? Ele não fez com que Putin recuasse. Ninguém vai dizer que o cara colocou 150 mil soldados numa fronteira e de boa ele vai recuar. Que não vai. É uma falácia, abrir a boca e falar que Bolsonaro fez com que Vladimir Putin recuasse das fronteiras, dizer que ele foi o motivo disso, que não foi. Tá certo? Outro ponto aqui que ele diz, Bolsonaro diz que Putin é conservador, Aí tem um título de um artigo de Alexandre Boris, que diz assim, se Putin é conservador, é melhor você ser outra coisa. Entendeu? Então é bom ler esse artigo, pra gente tirar as nossas conclusões. Tá certo? Prestou continência aos soldados comunistas. De boa. Lá ele chama o soldado anônimo. Esses soldados lutaram contra os nazistas. Até eu prestaria continência. Não sou comunista, sou conservador, mas até eu prestaria continência para eles. Eles lutaram contra os nazistas. Isso aí, para mim não é nada demais. Tá certo? Uma coisa que ele falou aqui que eu achei assim muito, sei lá, não tem nem palavras para dizer, pessoal? Nós nos solidarizamos com a Rússia. Cara, a Rússia colocou 150 mil tropas na fronteira da Ucrânia. Vai se solidarizar? Pelo amor de Deus, homem. Aí muitos estão dizendo, no mito evitou a Terceira Guerra Mundial. Mentira. E o único tratado que ele conseguiu assinar com essa viagem foi um acordo para proteção de informações secretas. Somente. Foi o que Bolsonaro conseguiu. Tá certo? Então, vamos analisar direitinho, e não vamos ser gado. A Gadolândia tá aí, doida. A Gadolândia do lado de Lula, a Gadolândia do lado de Bolsonaro. Eu não sei quem é mais, como é que eu posso dizer? Hipnotizado, sei lá, enganado. Tá ok? E para finalizar, hoje houve bombardeio em várias localidades em Donbass, na Ucrânia. Tá certo? Hoje, quinta-feira, aconteceu isso, segundo a Sputnik Brasil.
né? Abre aspas, né? Segundo a Sputnik Brasil. Ucrânia bombardeia várias localidades em Donbass, né? Fecha aspas. Segundo a Sputnik Brasil, que é uma TV financiada pelo governo russo. Então, é uma TV assim pró-Rússia, né? A Rússia nega, né, que não foram eles que bombardearam essas localidades em Donbass, na Ucrânia, tá certo? Os ucranianos negam que foram eles, tá certo? Aí, de todos os lados, existem várias informações que entram em contradição, em antagonismo. Uns dizem que foi a Rússia, né, para tentar criminalizar a Ucrânia, e outros dizem que foi a própria Ucrânia, né? Assim, no meu ponto de vista, como essa localidade tem muitas pessoas rivais ao governo ucraniano, né, e são separatistas, que estão armados até os dentes, seria imprudência do próprio governo ucraniano fazer esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, a verdade é essa, né? Donbass foi bombardeado hoje, quinta-feira. Até uma escola de jardim parece que foi destruída, tá certo? Vamos rezar, né? E pedir a Deus que esse conflito não tome proporções maiores, tá certo? Que Deus abençoe vocês e fica aí essas informações para a gente tentar entender o básico do básico, tá bom? Deus abençoe. Até mais.